갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Olá, meus queridos alunos, que saudade! Estou aqui me protegendo do coronavírus, né? Todos devemos, vocês também. Bem, estou apresentando um material para vocês desenvolverem em casa, ok? Estou chamando de módulo 1. Próximos módulos virão, tá? Uma grande saudade de vocês e se cuidem. Bem, em primeiro lugar será de língua portuguesa um texto, e o nome do texto é A Disciplina do Amor. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. Acredito que muitos que tenham cães em casa tenham essa experiência. O cão tem essa característica, né? Ele ama o seu dono incondicionalmente, ele fica feliz em rever o seu dono. A vila inteira já conhecia o cachorro, e as pessoas que passavam faziam-lhe festas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Não, o rapaz foi convocado para a guerra e ele continuou indo esperá-lo a retornar. Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Então, ele foi para a guerra e o cãozinho continuava indo na esquina esperá-lo. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava a sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio. Mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Então o rapaz morreu, o soldado morreu na guerra. No entanto, o cãozinho, todo dia de manhã, ele ia na esquina e ficava com as orelhinhas em pé, apontando o focinho, esperando o retorno do dono dele. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo, a noiva do soldado, né, que morreu. Os familiares voltaram-se para os outros familiares, os amigos para os outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam. Mas quem é esse cachorro? O que esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Esse texto é de Lígia Fagundes Teles. Então, aqui está o texto, para você reler o texto com calma para conseguir responder as perguntas a seguir. A pergunta número 1, ele pergunta qual a relação que existe entre o título, o tema lá em cima na história, no texto, e a história desse texto. Aí é a sua opinião, escreve bonito aí, tá? 2, transcreva a passagem do texto em que o narrador faz uma pergunta ao leitor, tá?
O narrador, ele vai fazer uma pergunta a você. O que é transcrever? Você pegar aquela parte ali e você copiar de novo no caderno. Você vai transcrever. A número 3, quem conta a história? Um narrador personagem ou um narrador observador? Justifique sua resposta com um trecho do conto. Quem está contando a história faz parte da história ou está de fora contando? Tá? Tira um pedacinho do texto que demonstra aí, confirme a sua resposta. A questão número 4 é para você dizer qual é a situação inicial, o conflito, o clímax, o ponto alto e o desfecho do texto. Na página seguinte, o texto A Disciplina do Amor é um dos contos preferidos dos leitores da escritora Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles é uma das maiores contistas e romancistas da literatura brasileira. Em 1985, tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. Em 2005, recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. Lembre-se de que o gênero conto, eu já falei com vocês, trabalhamos muito o texto, né, esse tipo de texto que é o conto, em que os personagens podem ser bichos, tem sempre uma moral da história, ele é um texto geralmente curto. É uma narrativa curta sobre vários temas, com um narrador que pode ou não participar da história, poucos personagens, cenário e tempo de duração. Ele pede para você reler o texto e completar o seguinte quadro abaixo, tá? Quem são os personagens? Nesse quadrinho, todos os personagens. O espaço, onde se passam os acontecimentos. Quando se passam os acontecimentos, em que período? E o narrador, quem conta a história para o leitor? Já nesse exercício, é para você reler esse trecho do conto e responder, né? No caso, questão 6. Copie do trecho acima uma fala no discurso indireto, é para você escrever um pedacinho aí. E a letra B, imagina um diálogo entre a noiva e o primo do jovem que morreu no bombardeio. Não se esqueça de pontuar adequadamente a fala dos personagens. Você vai criar uma conversação entre esses dois personagens, uma coisa imaginária que você vai criar da tua cabeça. Uma fala entre a noiva e o primo do jovem que morreu, tá? Se eles se reencontrassem no céu, como é que seria essa conversação entre eles dentro dessa história? Ok? Boa sorte! Sabe quando você pega a caixinha de pasta de dentes e você abre ela todinha? Então, ela vai passar a estar na forma planificada. Veja aqui o exemplo 1, ó. Seria um exemplo de uma caixinha de pasta de dente. Então, ele quer que você identifique cada figura geométrica com a planificação equivalente. Aí embaixo no azulzinho, o A vai corresponder a qual? Ok? Qual figura? Observe que a figura B é de uma caixinha, lembra a caixinha de pasta de dente. E seria equivalente à figura 1, a planificação dela, ok? Então lá embaixo no azulzinho, B, eu vou colocar correspondente a 1. Então vai ficar B1. Tranquilo? Pode fazer o exercício. Boa sorte. Já nesta tabela, ele apresenta, por exemplo, o cubo, a pirâmide, o cilindro, o cone e tal. E faz algumas perguntas. Por exemplo, a figura que rola ou não rola. Aí você bota se rola, sim ou não. Depois ele pergunta se possui figuras planas. Por exemplo, o cilindro, ele tem a forma de uma lata de óleo. Então, ele tem forma plana? Tem, na tampa, em cima e embaixo, mas a lateral dele não é plana, ok? No terceiro exercício, ele pede para você tentar fazer a planificação dessas figuras que estão ali em cima. Você vai imaginar como se você tivesse cortado e aberto, e aí você faz o desenhozinho dele aberto, ok? E o último exercício que ele pede para você determinar o perímetro, que é a soma dos contornos. Lembra, a gente trabalhou muito isso. A soma dos contornos.
e a área, que é a quantidade de quadradinhos, ok? Agora o nosso trabalho de geografia. Observem estas imagens e você vai escrever o máximo que você puder sobre estas imagens, ok? Observando o aspecto social, local, regional, cultural, tá? Qual é a impressão que te passa essas imagens, que te traz alguma lembrança, que se você tem uma opinião, se é um problema, se ele pode ser melhorado, se ele pode ser resolvido. Todo dia você escreve um pouquinho sobre cada imagem dessa, ok? Esse é um trabalho para fazer todo dia. Todo dia você vai lá, senta, escreve, vão vir ideias novas para você construir, sempre valorizando a questão social, geográfica, espacial, contextual, também humana também, né, que é muito importante a gente humanizar o nosso conhecimento, ok? Então, caprichem, boa sorte. Se quiser ilustrar com mais desenhos também, será muito bacana, ok? Um grande abraço, queridos alunos.